Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São João, capítulo 14, do versículo 21 até o 26. É importante notar aqui uma coisa que é muito importante. Até então, os judeus, eles só tinham a compreensão do Deus único, mas o Deus único enquanto o Pai, só a pessoa do Pai. Eles não sabiam que existia o Filho e não sabia que existia o Espírito Santo. Aqui, pela primeira vez, Jesus já começa a preparar os apóstolos para o que iria acontecer com eles. Eles iriam receber o Espírito Santo. Então, os judeus, ou melhor, os apóstolos, estão compreendendo agora que existe a segunda pessoa. Dentro desse mistério da Santíssima Trindade, eles começam a perceber na pessoa de Jesus Cristo que existe o Pai e agora existe o Filho. E Jesus começa a prepará-los para a compreensão da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Por isso Jesus diz aqui no versículo 26, mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. O Pai, assim, se nós formos fazer uma distinção das três pessoas e das suas missões, nós vamos dizer assim: o Pai é o Criador. Jesus Cristo é o nosso Salvador, aquele que morre na cruz e nos salva. O Espírito Santo é aquele que nos ensina. E aqui Jesus coloca o Espírito Santo como o nosso defensor. O Espírito Santo, ele nos santifica. O Espírito Santo, ele nos defende. É o advogado, é o paráclito. E ele fará com que nós nos recordemos de tudo aquilo que nós esquecemos em relação às coisas de Deus. Nós temos uma tendência a esquecer, não é verdade? Quantas pessoas que vão na missa, a primeira leitura é lida, aí lê também o salmo, a segunda leitura, aí lê-se o evangelho, o padre explica as leituras e depois se pergunta para aquela pessoa que participou da missa alguns momentos depois,
O que foi lido, qual foram a leitura, você se recorda? A pessoa diz que esqueceu. Nós temos essa tendência a esquecer. É interessante que o pecado a gente não esquece, não. Mas as coisas de Deus a gente tem uma tendência. Está aí o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos recordará. Então nós precisamos pedir todos os dias: vem Espírito Santo. Me ensina, Espírito Santo. Me ensina as coisas que Jesus nos trouxe. Nos ensina, Espírito Santo, esse mistério da Santíssima Trindade. Nos ensina, Espírito Santo, quem é o Pai. Nós precisamos ser amigos do Espírito Santo. Claro que aqui não estou fazendo uma distinção, né? Entendam bem. Precisamos entender que quando o Espírito Santo está agindo, o Pai também está e o Filho também. Quando o Filho age, o Pai age, o Espírito Santo. Quando o Pai age, o Filho e o Espírito Santo agem também. Porque é um Deus único em 3 pessoas, mas é um Deus único. E aqui também nós precisamos guardar o que Jesus está dizendo. Quem me ama, guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Está vendo? Jesus fala, mas é o Pai que está falando. É isso que ele está nos dizendo. E aqui no início, aqui depois ele vai dizer: se alguém me ama, guarda a minha palavra. E o meu Pai o amará. Quem guarda os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai ama essa pessoa. Por isso que nós não podemos ser igual como tem determinadas seitas por aí, que acredita no Pai, mas não acredita em Jesus. Tem algumas religiões também por aí, que diz que Jesus foi até um profeta, tudo, mas ele não é Deus, não. Isso não é demonstração de amor. Então o Pai, diante do que Jesus está dizendo aqui, fica triste. Porque quem é que pode negar o Filho? Não se pode negar o Filho e nem negar o Espírito Santo. Foi revelado, veio do céu. Não foi um homem qualquer que revelou. Quem revelou foi nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus fala uma coisa que é muito importante. Ele diz: olha, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Vocês se lembram que São Paulo vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo? Que nós somos a morada de Deus? No dia do nosso batismo, naquele momento que o sacerdote, ele pegou aquela água que foi santificada, que foi abençoada, e derramou na nossa cabeça e disse: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E quem me batizou foi o padre Ângelo, já é falecido, claro, que Deus o tenha. Então, naquele momento que o padre Ângelo falou: eu te batizo, José Augusto, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, naquele momento, a Santíssima Trindade passou a morar dentro de mim. Interessante que Santa Elizabeth da Trindade, que era uma monja carmelita, quando ela se deu conta disso, ela vivia com o coração dela todo voltado para o interior, o ser dela, né? Voltado para o interior, sua morada de Deus, que dá-se o nome de inabitação. Esse prefixo in quer dizer dentro, habitação, uma habitação dentro, habitação da Santíssima Trindade dentro de nós. Você já parou para pensar que você é morada de Deus? Por isso que
São Paulo vai dizer que nós não podemos de maneira nenhuma fazer com que essa morada se torne impura. Nosso corpo é santo, o nosso corpo é abençoado, o nosso corpo, nós que fomos batizados. Porque quem não é batizado, a Santíssima Trindade não habita, não. Ela só passa a habitar no momento do nosso batismo. Então nós somos morada de Deus. Imagina, meus irmãos, quando nós vamos e participamos do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, depois da consagração, Jesus se torna presente naquele pão e naquele vinho. Aquele vinho, a substância dele se tornou sangue. Aquele pão, a substância dele se tornou corpo de Cristo, carne de Cristo. E aí nós nos alimentamos, corpo de Cristo, nós dizemos ali amém, recebemos o Senhor e Deus passa a habitar, Jesus está ali, na sua divindade, na sua natureza humana, em corpo e alma, ele passa a habitar, ele fica ali dentro de nós, na sua presença real. Não é a presença mística, é uma presença real. Ali está nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que passa todo aquele tempo, aí Deus continua habitando dentro de nós de forma mística. Então, aquele que ama nosso Senhor, o Pai vem fazer morada no interior, no coração. Lembremos mais uma vez o que eu disse de Santa Elizabeth da Trindade. Ela compreendeu isso. Por isso nós não podemos nos lamentar dizendo que nós estamos sós. Deus me abandonou. Aquela coisa toda, ninguém me ama, ninguém me quer. Aquele que ama você ao ponto de ter dado a vida por você. Aquele que veio do céu. O Criador de todas as coisas. Aquele que é o nosso defensor. Ele habita dentro de nós. Por isso que é bom a gente colocar a mão no nosso coração, assim de uma forma bem piedosa, quando nós vamos rezar. E ali nós vamos dizer, Deus habita dentro de mim. Eu sou morada de Deus. A única coisa que tira Deus de nós é o pecado mortal. Por isso a necessidade de nós não cairmos em pecado mortal, porque quando caímos em pecado mortal, esse Deus que habita dentro de nós, ele sai. E ele só vai retornar quando nós, arrependidos dos nossos pecados, procuramos o sacerdote devidamente ordenado na Igreja Católica, e aí ele dá a absolvição dos pecados. Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí Deus retorna, passa a habitar dentro de nós. Vamos fazer aquilo que Nossa Senhora falou em Fátima, os 3 pastorinhos. Não ofendam mais a Deus, que já é demais ofendido. Não ofendam mais a Deus. A ofensa a Deus causa o afastamento de Deus da nossa vida. Se alguém me ama, não vai ofender nosso Senhor. Se alguém ama Jesus, né? Eu falo, disse Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Você entende isso?
É preciso que nós meditemos muito nisso. Deus habita dentro de nós. O universo inteiro não comporta Deus. Mas nós comportamos dentro do nosso ser, lá no nosso coração. É por isso que quando nós vamos cometer alguma coisa que está errada, Deus fala a nós através da nossa consciência, porque Ele habita dentro de nós. Como é bom ser católico, né, meus irmãos? Como é bom que um dia nós fomos batizados, que maravilha! Bendito momento em que nós fomos batizados. Bendito o momento em que nossos pais nos levaram à pia batismal. E aqueles que, por uma questão aí de família, às vezes os pais foram negligentes na fé, ou eram ateus, não queriam saber de Deus, mas depois de crescido, bendito seja Deus, por você ter compreendido tudo isso. E você foi batizado. E você se tornou morada de Deus, morada da Santíssima Trindade. Hoje é um dia em que nós devemos nos alegrar. Hoje é um dia que nós precisamos guardar isso do nosso coração. Hoje é o dia que nós precisamos entender agora o porquê que Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, e nos alegrar. Vamos nos alegrar. Você está entendendo? Deus habita em mim. Deus habita em você. Deus habita em nós. A Santíssima Trindade mora em nós e nós somos morada da Santíssima Trindade. Evitemos todo e qualquer tipo de pecado mortal, evitemos, para que Deus possa estar sempre dentro de nós. O nosso coração, o nosso interior não pode ficar vazio. Nosso interior precisa estar cheio desta presença de Deus, porque nós somos morada de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Parabéns. Você é morada de Deus.